Hoje eu vim aqui fazer a resolução de uma questão que eu achei bem interessante. Eu estava assistindo Flammable Maths, então eu estava assistindo o vídeo e ele fez a resolução de dessa questão aqui. Nessa resolução da questão, eu tentei fazer a questão também, ele mostrou a questão original, que é essa aqui que está na tela agora, então se você quiser, por favor, também pause o vídeo e tente fazer ela. Eu fiz a resolução dessa questão de uma forma meio diferente da resolução que ele fez. Ele utilizou geometria analítica para resolver, e eu fiz por comparação de arcos, que é um conteúdo que eu já abordei aqui em outros vídeos, e eu achei bem interessante porque no total o que eu realizei é nada fora do que já foi passado aqui no meu canal, então eu acho que ficaria interessante postar essa resolução agora, porque com os vídeos que eu já tenho postado você consegue resolver essa questão. Então aqui está a minha versão da questão, que é exatamente a mesma coisa, só que feito à mão, então tá ruim basicamente. Eu tenho aqui os fatos. Então a primeira coisa que é informado é que o círculo de A é congruente ao círculo de B, o que significa que eles são exatamente iguais, eles só não estão na mesma posição, né? E a gente consegue ver que o centro deles está localizado em pontos diferentes, tá? Então aqui eu tenho os círculos de cada determinado ponto, então a gente tem o ponto C e a gente tem o círculo C que eu representei por C com o Czinho do lado, tá? A gente sabe também que o raio da circunferência A e da circunferência B é 1. Como elas são congruentes, o raio precisa ser o mesmo, senão os círculos não poderiam ser considerados congruentes. A gente também sabe que o círculo de A passa pelo ponto B, tal como o círculo de B passa pelo ponto A, ou seja, esses ângulos aqui estão nas suas origens, tá? E a gente sabe que a origem de Czzinho, então o círculo C, que é o ponto C aqui, e do círculo D, que é o nosso ponto D aqui, são as intersecções de A e B. Então aqui a gente tem o círculo A, aqui a gente tem o círculo B, aqui a gente tem a primeira intersecção entre eles dois, que é o círculo C, a origem do círculo C, e aqui a gente tem a outra intersecção entre o círculo A e o círculo B, que é o nosso ponto D, a origem do nosso círculo D. E daí as questões que ele faz são: qual é a área do X? Então aqui a gente tem X, ele pede aquela área. A segunda questão que ele pede é a área total de Y, então essas duas áreas aqui juntas, qual é a área delas? Ou seja, ele está pedindo 2y aqui pra gente. E a terceira questão que ele faz é a área total de z. Então ele está pedindo essas quatro áreas nomeadas z, qual é a área total delas, a soma. Então ele quer saber 4z, certo? Então a gente vai resolver isso aqui e a gente vai se utilizar apenas dos conteúdos já vistos, talvez uma coisinha ou outra ali de geometria que não foi passada exatamente, mas é um conteúdo mais básico que eu acho que não foi necessário, porque para chegar na parte do círculo trigonométrico eu abordei desde o π e da base do plano cartesiano, então basicamente eu tive que pular algumas coisas, mas eram coisas bem básicas que, se você vai para estudar o círculo trigonométrico, você já devia saber, pelo menos isso. Então, eu vou começar a resolução aqui, tá? Primeira coisa, a gente pode de cara perceber uma coisa. A gente sabe que essa distância aqui entre o ponto A e o ponto B é de 1, tá? Por quê? Porque 1 é o nosso raio, tá? Então, como a gente sabe que a circunferência de A passa por B, a gente sabe que a distância entre o centro da circunferência A e o centro da circunferência B é esse raio, tá? Porque elas estão passando uma por cima da outra, ou seja, a distância é de 1. Outra coisa que a gente pode perceber é que, como a gente tem os pontos C e D nas intersecções de A e B, isso significa que eles estão bem nas bordas da circunferência, então aqui e aqui, certo? O que significa que a distância entre eles também é 1. E se a distância entre eles também é 1, significa que o raio do nosso círculo C e do nosso círculo D também é 1. Ou seja, a gente tem aqui, na verdade, que CA é congruente a CB, mas a gente também pode afirmar que CC e CD são congruentes. Ou seja, todos os círculos aqui no nosso desenho são congruentes. Tá? Agora, como que a gente pode usar isso para resolver? Tá? Uma coisa que eu quero que você observe aqui, a gente precisa descobrir
Em primeiro lugar, esse ponto X, tá? Normalmente questões como essa, elas são criadas e colocadas já numa ordem específica para ser intuitivo, ou seja, você não vai tentar começar resolvendo o Z ali, porque provavelmente descobrindo o A, o Y e o X, isso vai se tornar mais fácil, tá? Então a gente vai começar ali resolvendo, tentando encontrar a área de X. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a minha observação aqui é que todos esses triângulos que a gente tem aqui, eles são equiláteros, tá? A gente pode observar aqui que todos eles têm lados iguais. Então, o que a gente tem aqui, se a gente aproximasse essa parte, é um triângulo equilátero aqui com 1 e 1. E daí a gente tem essas bordas aqui. Então, se a gente olhar o X é basicamente uma partezinha aqui e uma partezinha aqui. Ele é essa área aqui, ó, o nosso X, tá? E é esse o valor que a gente quer descobrir. Bom, uma propriedade dos triângulos equiláteros, eu falei isso no vídeo de ângulo, se eu bem me lembro, é que nos triângulos no geral, a soma dos ângulos internos de um triângulo, seja o triângulo que for, é 180 graus, tá? Quando a gente tem um triângulo equilátero, a gente tem um número igual nos valores dos lados, tá? Então a gente tem 1 e 1. Se o número dos lados é igual, significa que os ângulos internos também têm que ser iguais, porque eles são regulares. É como os polígonos que eu mostrei naquele vídeo. Então eu sei que esse ângulo aqui tem que ser 1/3, né? Porque eu tenho 3 ângulos, tem que ser 1/3 de 180. Que é 60 graus, tá? Então, se você pegar 180 e dividir por 3, você vai conseguir 60 graus. Agora é o seguinte, 60 graus. Eu falei no vídeo sobre arcos, eu terminei bastante em cima disso lá pelo final do vídeo, na questão de proporções, tá? Então, eu mostrei sobre a circunferência e eu falei sobre a proporção que a circunferência tem com os arcos. E uma coisa interessante aqui é que, como a gente está falando sobre área, não necessariamente a gente teria essa proporção. Por quê? A fórmula da área de um círculo é igual a πr ao cubo, tá? É o cubo. A fórmula da área de um círculo é πr ao quadrado, tá? Então, com o πr ao quadrado, a gente não pode fazer uma proporção com os ângulos. Então, se você lembra, o nosso arco, a fórmula que eu tinha passado para o nosso arco é que o raio vezes o ângulo do nosso arco daria para nós essa circunferência do nosso arco, tá? Mas tem uma coisa muito interessante que cabe para essa situação aqui, que foi o que eu utilizei para resolver essa questão. Aqui, o nosso raio e o nosso raio ao quadrado, eles são iguais. Por quê? Porque o nosso raio é igual a 1. Então, a área do nosso círculo nessa situação específica aqui é π vezes 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é nada mais do que π, tá? Então, não importa que potência eu estiver levando o nosso raio, o raio ele sempre vai ser igual, ele vai ser 1. E o que significa que aqui, independente de qual seja o nosso ângulo, a gente tem 1 vezes θ também. E aqui, então, a gente só tem o nosso ângulo θ. O nosso ângulo θ é o tamanho do arco imediatamente. O que isso nos diz? Isso nos diz que não importa essa potência aqui, porque o nosso raio é 1, tá? E como o nosso raio é 1 e não importa a potência, existe sim uma proporção entre a área do nosso círculo e o arco que a gente for montar, certo? Então, em situações normais, não existiria necessariamente essa proporção, porque ia ter uma relação exponencial ali, não ia ser necessariamente linear. Mas aqui a gente consegue achar essa relação linear justamente porque o nosso raio é igual a 1. O que significa que eu consigo aplicar uma regra de 3 aqui para encontrar a área desejada, certo? Então, o que que Vamos pegar e olhar. A regra de 3, vamos pensar em π aqui. Então, eu tenho π. Esse π aqui, eu quero descobrir a área do nosso arco, certo? Então, o π, ele é a área para a nossa circunferência inteira, tá? A nossa variável que a gente tem aqui na questão do arco é o nosso ângulo, tá? Então, o π é a área para quando o ângulo é qual? Para quando a gente usa a circunferência inteira, ou seja, para quando o ângulo é igual a 2π, certo? Que é a circunferência inteira em radianos. E se a gente quiser descobrir a nossa área, então a gente precisa botar uma incógnita, vou chamar ela de A, vai ser A para a área do nosso arco.
E agora a gente precisa descobrir então a angulação, tá? Então isso aqui vai ser relativo à nossa angulação, vai ser com base no nosso ângulo que a gente tem aqui. O nosso ângulo, a gente viu aqui é 60 graus, mas eu falei que a gente precisa sempre levar em consideração os graus em radianos, tá? Os graus não, a medida angular em radianos quando a gente for se utilizar dessa fórmula aqui. 60 graus é nada mais do que π sobre 3, tá? Como que eu sei? Porque 180 graus é π e eu mesmo falei agora há pouco que 60 é 1/3 disso aí, então é π sobre 3, certo? Então o nosso ângulo que a gente vai ter aqui é π sobre 3. Agora a gente tem isso aqui é uma regra de 3, tá? Se você não sabia, a regra de 3 é uma comparação de frações. Então a gente tem aqui π sobre a nossa área, que é igual a 2π sobre π sobre 3, tá? Como a gente tem π aqui e π aqui, a gente pode cortar ele. Ou seja, a gente vai ter aqui, portanto, π sobre a é igual a 2 sobre 1 sobre 3, tá? Como aqui a gente está dividindo no divisor, a gente pode passar aqui, né? Dividindo no denominador, a gente pode passar ele multiplicando. Ou seja, eu vou dizer que π sobre a minha área é igual a 6, tá? Então 3 vezes 2 é 6. Então eu sei que π sobre a minha área é igual a 6. Agora o que eu vou fazer? Tem uma coisa aqui que eu costumo fazer que não está matematicamente correto de você fazer, mas funciona, tá? O que seria? Quando o processo correto de você fazer aqui seria se eu tivesse, por exemplo, vamos pegar outros valores aqui só para demonstrar, tá? Vamos pegar x sobre y igual a z aqui. O que você teria que fazer se você quisesse descobrir para z seria passar esse x para lá dividindo e você teria 1 sobre y igual a z sobre x e daí ia levar esses dois valores na menos 1 e você teria então y igual a x sobre z, tá? O que eu faço? Eu pego esse x e eu passo ele já dividindo lá, tá? Então eu vou pegar esse x, essa parte de cima aqui, eu vou levar para lá e colocar em cima da outra. E já colocar o y ali normal, tá? Sem o 1. Então você pode fazer o processo inteiro, passa esse x que está multiplicando e dividindo, e daí você tem 1 sobre y igual a z dividido por x, e daí você inverte. Ou você pode fazer que nem eu faço, então eu tenho um π aqui, e eu sei que a vai ser igual a π sobre 6, tá? Eu passo ele já sendo dividido pelo valor da direita. Se você quiser fazer o processo inteiro para se certificar, fica bem à vontade. Esse é o jeito que eu costumo fazer, porque eu acho mais dinâmico de fazer dessa forma. Então agora eu já tenho que a área desse arco aqui, ó, eu sei que a área desse arco aqui é π sobre 6, tá? O que eu faço agora? Eu não tenho o valor de x ainda, tá? π sobre 6 não é o valor de x. O que é π sobre 6? π sobre 6 é o valor desse coisa inteira aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? X está enfiado ali no meio. O que eu posso fazer então agora? Bom, eu tenho aqui um triângulo equilátero, como eu falei. Se eu subtrair a área desse triângulo equilátero, eu vou ter a área daquela partezinha ali de baixo, ó. Daquilo ali. Aquilo ali é nada mais, nada menos do que x sobre 2, tá? Então eu estou pegando agora e subtraindo esse triângulo aqui e pegando a área só dessa parte aqui de baixo, tá? Como esse x aqui está sendo dividido pela metade, pela base do meu triângulo equilátero, eu vou ter x sobre 2, ou seja, a área que eu consegui menos a área do meu triângulo equilátero, que eu vou chamar de A triângulo, tá? Isso aqui vai ser igual a x, que é o valor que eu quero descobrir, sobre 2, tá? Então, se eu quiser descobrir x, eu posso só aplicar essa questão aqui. Bom, para conseguir fazer isso, eu vou precisar de outras informações. Quais informações? A área desse triângulo. Qual que é a fórmula da área de um triângulo? Bom, eu sei que a área de um triângulo é igual a b vezes h dividido por 2. O que é b vezes h dividido por 2? É a base vezes a altura dividido por 2. Eu tenho a base ali, mas eu não tenho a altura, então a gente precisa dar um jeito de descobrir essa altura. Bom, se eu tenho um triângulo equilátero aqui, eu tenho um de cada lado, eu posso dividir esse triângulo equilátero aqui pelo meio e eu vou ter dois triângulos retângulos, tá? Então, o que acontece? Quando eu divido o triângulo equilátero ali no meio, agora, já que ele é um triângulo equilátero, eu posso ter certeza que ele foi dividido exatamente no meio, que essa projeção aqui, que a altura dele, é exatamente o meio, tá? Então, eu sei que agora eu tenho dois triângulos retângulos aqui,
E esses triângulos retângulos têm medida 1 sobre 2 como base e 1 de hipotenusa. Então agora eu sei que h vai ser a minha altura ali. Então eu só preciso usar o teorema de Pitágoras para resolver para h. Então o que acontece? Pelo teorema de Pitágoras eu sei que h ao quadrado, que é um dos meus catetos, mais 1 sobre 2 ao quadrado, que é meu outro cateto, é igual a 1, tá? Que seria 1 ao quadrado, mas 1 ao quadrado é 1. Então, o que eu faço? Eu faço agora h ao quadrado é igual a... Eu vou subtrair 1 sobre 2 ao quadrado dos dois lados, então eu vou ter 1 menos 1 sobre 4, tá? Por que 1 sobre 4? Porque eu tenho... porque 1 sobre 2 ao quadrado é 1 sobre 4, tá? Então, eu tenho 1 ao quadrado que é 1 e 2 ao quadrado que é 4. h é igual a raiz quadrada de 1 menos 1 quarto. Se eu tenho 1 inteiro e eu tiro 1 quarto, quanto que sobra? 3 quartos, certo? Eu tenho 4 partes, eu tirei uma dessas partes, me sobraram 3 partes. Então eu tenho que h é igual a raiz quadrada de 3 quartos. Agora, eu posso utilizar a seguinte regra. Tá? Aqui. h, sendo a raiz quadrada dessa fração, eu posso dizer que h é igual à raiz quadrada do numerador dividido pelo denominador, tá? Então eu sei que h é igual a raiz de 3 sobre raiz de 4, que é, claro, raiz de 3 sobre 2, tá? Uma coisa interessante de se mencionar é que a gente não está utilizando aqui os símbolos de mais e menos, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse h ao quadrado é igual a 4, tecnicamente h poderia ser tanto 2 como negativo 2. Mas como a gente está falando de geometria aqui, não tem como a gente ter valores negativos, tá? Eu não posso ter uma altura negativa do meu triângulo, certo? Então, eu vou trabalhar aqui só com os valores positivos. Se você quisesse ter valores negativos, você poderia usar, como o Papa Flame fez no vídeo dele, geometria analítica, tá? Se eu fizesse um eixo aqui, ó, e esse aqui fosse o meu eixo X, e aqui eu fizesse um eixo Y, a partir do momento que eu tenho esses eixos, agora eu posso trabalhar, porque os valores daqui para baixo vão ser negativos em Y, e os valores daqui para cá vão ser negativos em X, tá? Então, ali eu tenho como trabalhar com valores negativos, mas eu não estou fazendo isso aqui, eu não estou me utilizando de geometria analítica, então eu não tenho como ter valores negativos. Portanto, a minha altura é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? A partir do momento que eu tenho isso, eu posso voltar para essa fórmula aqui, tá? Então, vamos desenvolver essa fórmula aqui nesse canto. Eu sei que A é igual a π sobre 6. Tá? Então eu tenho A, eu vou substituir meu A por π sobre 6. Agora que eu tenho π sobre 6, eu posso subtrair disso aqui a minha área do triângulo. Qual que é a área do triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. E isso aqui é igual a quanto? É igual a x sobre 2. Tá? Como eu tenho 6, 2 e 2, tanto 6 como 2 são múltiplos de 2, em alguma forma, tá? Então, eu sei que 6 é igual a 2 vezes 3, eu sei que 2 é 2 vezes 1 e eu sei que 2 é 2 vezes 1. Então, eu posso multiplicar todos os lados aqui por 2 e ainda obter valores concisos, tá? Agora que eu multipliquei esses dois lados por 2, eu vou cortar isso aqui, então π dividido por 6 vezes 2 vai me dar π dividido por 3, que π lindo esse. Tá, isso aqui parece uma letra grega, não é 3. π dividido por 3 menos a nossa base. Vamos já substituir. Qual que é a nossa base? Bom, a nossa base do nosso triângulo equilátero aqui é 1, então eu já vou escrever aqui 1 vezes a nossa altura. Qual que é a nossa altura? A nossa altura a gente descobriu ser raiz de 3 sobre 2, tá? Então a gente vai substituir aqui também, raiz de 3 sobre 2. Então a gente tem aqui que a altura é raiz de 3 sobre 2, a gente multiplicou por 2 aqui, então a gente cortou esse 2 fora, a gente não precisa escrever ele, e a gente sabe que isso aqui é igual a x, tá? Então esse 2 e esse aqui cortam, e isso aqui é igual a x. Agora eu só preciso resolver isso aqui, tá? Então, bom, eu sei que π sobre 3 é igual a π sobre 3, e eu sei que 1 vezes raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o meu valor de x aqui é igual a π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2. Tá? E eu vou deixar assim. Se você quiser, você pode encontrar
mínimo múltiplo comum, que seria 6, e daí você teria 2π menos 3 raiz de 3, tudo isso sobre 6 com o valor de x. Mas eu acho que isso aqui já é um valor decente para a gente parar, então eu vou dizer que x é igual a π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2, tá? Agora que a gente tem o valor de x, a gente pode partir para tentar encontrar o valor de y e o valor de z, certo? Então eu vou apagar o quadro e daí a gente vai prosseguir a fazer isso. Ok? Então, agora que a gente tem aqui no canto o nosso valor de x, a gente só precisa descobrir aqui os nossos valores de y e os valores de z para conseguir calcular e finalizar essa questão, tá? O que acontece? Eu tentei limpar aqui o melhor possível o meu desenho para a gente tentar olhar para cá de novo, tá? Uma coisa que a gente pode observar aqui no x é que o que eu tinha feito antes era separar isso aqui no meio e pegar os cantos aqui, ó, certo? E daí aqui eu demonstrei que esse valor era 1, esse valor era 1 e esse valor era 1, tá? Então o que acontece? Vamos pegar isso aqui, inverter ou basicamente olhar no de cima ali e olhar mais ou menos o que está acontecendo ali com o y, tá? Qual que é a nossa área y? Bom, a nossa área y, se a gente olha aqui, é esse triângulo mais essas partezinhas ao redor aqui, menos esse x aqui, porque o y ele não está englobando esse valor x, tá? Então, essa base aqui do nosso triângulo, na verdade, ela não está incluída no nosso valor de y. Na verdade, o triângulo inteiro, não necessariamente ele está incluído no nosso valor de y, tá? Ele está ali teoricamente só. E o nosso y em si é essa parte aqui, essa parte aqui, e essa parte aqui, tá? E daí a gente tem aqui o nosso valor de x, que seria esse total aqui embaixo, tá? Então, como que a gente pode usar isso aqui para calcular o nosso valor de y? Bom, como eu mencionei antes, a gente tem aqui esse nosso arco, tá? Então, a gente tem aqui 60 graus e a gente tem o nosso arco. O que acontece? Nesse nosso arco que a gente calculou essa área toda aqui, tá? Para encontrar o nosso valor de x aqui embaixo. Só que tem um detalhe. Como eu disse antes, isso aqui é um triângulo equilátero. Isso significa que todos esses lados aqui são iguais e todos eles têm 60 graus, tá? Como todos os lados têm 60 graus, se eu pegar essa mesma imagem e eu girar, eu ainda vou ter a mesma coisa. O que significa que esse arco aqui e esse arco aqui tem exatamente a mesma medida, tá? Eles têm exatamente a mesma área, eles têm exatamente o mesmo comprimento como arcos, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tanto esse valor aqui, como esse valor aqui, como esse valor aqui, são iguais a x sobre 2. Por quê? Porque eu tenho um triângulo equilátero, tá? E não importa em relação a qual ângulo eu olhe, eu sempre vou ter o mesmo arco. E esse arco tem a mesma área, porque os ângulos são iguais, tá? E como todos os meus círculos que eu tenho aqui dentro são círculos congruentes, como eu representei aqui, e daí tem o D e o C que também são congruentes, eu demonstrei depois, eu sei que essas áreas aqui rachuradas que eu achei agora, elas são todas iguais, elas são todas iguais a x sobre 2. Então, vamos pensar aqui qual é a área que eu quero. Bom, a área que eu preciso, nosso y aqui, ele é igual a essa área que eu tenho aqui do meu triângulo central, tá? Então, a área do triângulo. Eu preciso subtrair dessa área do triângulo x sobre 2, né? Porque essa área engloba essa parte aqui de baixo também, e essa parte aqui não está incluída. Então, eu preciso subtrair dessa área aqui x sobre 2, tá? Então, vamos subtrair x sobre 2, mas eu também preciso adicionar esse x sobre 2 aqui e esse x sobre 2 aqui. Então, se a gente fizer isso e adicionar x sobre 2 e adicionar x sobre 2, a gente vai ver que a gente tem aqui x sobre 2 menos x sobre 2, ou seja, isso aqui cancela. Então, a área do nosso y aqui é nada mais, nada menos que a área do meu triângulo mais x sobre 2.
tá? Essa é a área dessa forma que a gente tem aqui, essa é a área do meu y, tá? Só que tem um detalhe, a gente não quer descobrir y, a gente quer descobrir 2y, a gente quer descobrir a área total de y, a gente tem 2. Então o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar isso aqui por 2, tá? Isso quer dizer então que a gente pode colocar 2y igual a 2 vezes a área do nosso triângulo mais 2 vezes x sobre 2. Ou seja, a gente pode cortar aqui e a gente sabe que 2 vezes y, que é o que a gente precisa descobrir, é igual a 2 vezes a área do triângulo mais x, tá? Então, agora a gente pode resolver. Qual é a área do triângulo? Bom, a gente tinha calculado antes, só que a gente acabou simplificando um monte de coisa e não realmente achou a área do triângulo. Mas a gente pode abrir isso aqui de novo. Então a gente sabe que é 2 vezes a base vezes a altura dividido por 2. Opa, a gente sabe que como a gente tem um 2 vezes aqui e a gente tem um denominador 2, a gente pode simplificar esses dois. Então a gente sabe que 2y, que é o que a gente precisa descobrir, é igual a base vezes a altura do nosso triângulo mais x, tá? Então vamos lá, qual é a base do meu triângulo? É um triângulo equilátero cuja base é o raio dos nossos círculos, então a nossa base aqui é 1. A gente tem 1 vezes. Qual é a altura? A altura a gente tinha encontrado antes, a altura do nosso triângulo é raiz de 3 sobre 2. Então vamos colocar isso aqui, raiz de 3 sobre 2 mais. E qual é o nosso valor de x? O nosso valor de x é π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai adicionar o nosso valor de x, que é π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Mas a gente tem aqui positivo raiz de 3 sobre 2 e negativo raiz de 3. Como isso aqui é 1, é a mesma coisa de eu não ter nada, então eu tenho raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2, isso aqui corta, e portanto 2y é igual a π sobre 3. Tá? Então essa é a área do nosso 2y que a gente precisava descobrir. Ok? Então a gente respondeu a pergunta 1, nosso valor de x é igual a π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2. A gente respondeu a pergunta 2, 2y, que é a área total dos y, é igual a π sobre 3. E agora a gente só precisa responder a nossa pergunta 3, qual é a área desse segmento z aqui, dos 4 que a gente tem, certo? Bom, tem uma coisa muito interessante aqui, tá? Que eu quero que você observe. Isso aqui, por menos que pareça ser isso por causa do meu desenho, a distância entre isso aqui é 1, tá? Por quê? Porque esse D aqui é o centro, é a origem do meu círculo, tá? Então, a distância daqui até esse ponto aqui tem que ser o raio, tá? Porque aqui a gente tem um cruzamento, então a distância daqui é 1. A gente sabe também que a distância daqui até aqui é 1, como já está demonstrado. Mas a gente sabe também que como aqui é o centro do nosso círculo A, a gente sabe que a distância daqui até aqui precisa ser 1 também, porque aqui também é o raio. O que significa que aqui a gente tem outro triângulo equilátero, tá? E o que mais isso significa? Isso significa que a nossa área de Z que a gente precisa descobrir é esse triângulo equilátero que a gente desenhou ali. Então a gente tem 1, a gente tem 1 e a gente tem 1. Se a gente olhar, tem esse pedaço aqui que a gente não quer, então é esse pedaço aqui que a gente não quer. Então a gente pode desenhar aqui pontilhado. Tem esse pedaço aqui de baixo a mais que a gente pode observar. Então, na verdade, aqui vai ser pontilhado também. E vai ser esse pedaço aqui que a gente está procurando. E aqui na esquerda também tem esse pedaço a mais. Então, esse triângulo aqui, esse lado aqui, a gente também pode fazer ele pontilhado, tá? E daí aqui a gente pode encontrar esse outro pedaço. Então, esse aqui é o nosso Z. Essa é a área que a gente tem que descobrir. Observe. Nosso Z é nada mais nada menos que o nosso Y, só que virado 90 graus, tá? Um pouquinho mais que 90 graus talvez. Mas isso aqui é nada mais nada menos do que o nosso Y, tá? Então Z é igual a Y, tá? Esse valor aqui tem que ser X. Por quê? Porque aqui eu tenho 60 graus.
aqui eu tenho 60 graus, aqui eu tenho 60 graus. E como o nosso arco, como eu falei antes, o raio dele é fixo, então a única coisa com que a gente precisa se preocupar é o nosso ângulo θ, eu sei que aqui, esse arco aqui de 60 graus também é exatamente igual ao arco que a gente viu aqui inicialmente em Ctrl X, e é exatamente a esse aqui, e exatamente igual àquele ali. Ou seja, Z é igual a Y, tá? Z é igual a Y, a área de Z é igual a Y, tá? Então o que acontece? Como Z é igual a Y, a gente pode afirmar também que 4Z, que é o que a gente quer descobrir ali, porque a gente tem 1, 2, 3, 4Z, isso é igual a 4Y, tá? Como 4Z é igual a 4Y, 4Z também é igual a 2 vezes 2Y, certo? Porque a gente tem 4 ali, 2 vezes 2 é 4, tá? Então, isso significa que 4Z é igual a 2 vezes nosso valor aqui, tá? Então, 2Y a gente sabe que é π sobre 3, portanto, 2 vezes 2Y é 2 vezes π sobre 3, tá? Com isso a gente pode dizer então que 4Z é igual a 2π sobre 3. E está aqui a nossa resposta para o terceiro valor, tá? Então eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham conseguido entender, tenham conseguido acompanhar. Essas aqui são as respostas, então a gente sabe que x é igual a π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2, a gente sabe que 2y é igual a π sobre 3 e a gente sabe que 4z é igual a 2π sobre 3, que são todos os valores que a gente precisava descobrir aqui no início, como determinado aqui em nossas chaves ali pela questão, certo? É uma questão muito boa, eu adorei fazer ela, achei muito interessante e dá para resolver só alguns conteúdos que a gente já viu, eu mostrei. Se você tiver a noção de proporção para conseguir modular a fórmula do raio, né, do nosso arco, então eu passei para na videoaula dos arcos que a gente tem aqui, que os nossos arcos são iguais ao nosso raio vezes o nosso ângulo em radianos. E eu treinei bastante em cima de proporção para dar para entender mesmo que é bem importante isso aqui. E no geral os arcos eles são segmentos da circunferência e são proporcionais à circunferência, mas eu mostrei que se você tiver uma noção de proporção você consegue ver que mesmo na fórmula da área do círculo, né, que é πr ao quadrado, a gente consegue encontrar uma proporção desde que a gente tenha uma unidade proporcional. Então, já que o raio é 1 e é o mesmo nos dois, então a gente não precisava se preocupar com isso. E o que a gente precisava se preocupar era com π e o ângulo, então eu sabia que tinha que ter uma proporção ali naqueles dois, tá? Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o vídeo do Papa Fleming, então você pode ir lá no canal do Fleming Maths. É em inglês o vídeo, mas tem a resolução dele se você quiser ver. Ele se utilizou de geometria analítica, então ele fez aquilo lá que eu tinha mencionado de criar um plano cartesiano aqui, encontrar as medidas. Eu passei também essa parte aqui, acho que foi até no vídeo de plano cartesiano. Então ele se utilizou de fórmulas, por exemplo, como raio é 1, ele se utilizou de 1 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, que é a fórmula para você criar um círculo no plano cartesiano. Eu passei isso aqui, você pode assistir no vídeo de plano cartesiano, eu passo aquela fórmula ali e ele se utiliza dessa fórmula então para encontrar os determinados valores aqui, que é a parte de geometria analítica, que é essa geometria dentro do plano cartesiano, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa questão, eu espero que vocês tenham tentado fazer por vocês mesmos antes de assistir a minha resolução, e eu espero que a minha resolução tenha ficado clara o suficiente. Então, muito obrigado por assistir. Uma coisinha extra aqui para você que resolveu assistir até o final do vídeo. Essa coisinha extra aqui, se você ainda não tem noção de seno e cosseno e as coisas no círculo trigonométrico, eu recomendo que você não veja isso aqui porque você não vai entender. Caso você tenha curiosidade e queira ver um pouco também, você pode. E caso você já tenha aprendido, eu recomendo você assistir essa parte aqui por um conteúdo mais especial. Então, aqui uma recompensa para quem assistiu até o final do vídeo. Tem uma parte lá no início do vídeo, se não me engano é ainda na primeira metade, em que eu estou falando sobre o meu triângulo equilátero
1 por 1 por 1, então, né, os três lados iguais a 1, que seria o meu raio ali. Então, no caso, eu acabo por usar esse triângulo o tempo todo, mas na edição, quando eu percebi isso, foi logo no início, a primeira vez que eu faço, eu acabo dividindo esse triângulo equilátero aqui pelo meio, porque eu quero descobrir a minha altura aqui. Então, o que eu faço? Eu pego e eu divido ele aqui em um triângulo retângulo, cuja base tem que ser 1 sobre 2, a hipotenusa tem que ser 1, e daí eu tenho a minha altura H. Tem um outro jeito bem mais simples que você poderia fazer, caso você não saiba. Quando eu divido aqui no meio, eu tenho aqui esse ângulo de 60 graus, que vai continuar aqui, e eu tenho aqui um ângulo de 60 graus também, tá? Por eu ter dividido ele no meio, eu sei que esse ângulo aqui agora é 30 graus, tá? E o que acontece? Quando eu faço isso, eu acabo encontrando o cosseno e o seno dos valores. Então aqui, qual é o seno de 30 graus? Bom, o seno de 30 graus, você já deve saber, se você sabe decor, é 1/2, tá? E o que é o seno? O seno nada mais é do que o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? E se você olhar aqui, o nosso cateto oposto é meio e nossa hipotenusa é 1. Então, eu acabo fazendo aqui um triângulo retângulo que nos mostra o seno e o cosseno dos nossos valores. Então, se eu quisesse descobrir o valor H, eu nem precisava chegar a fazer todo esse processo, porque eu posso simplesmente chegar e pegar o seno de 60 graus. O seno de 60 graus, você já deve saber também, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que é o valor que eu encontro para H na resolução da minha equação. E isso aqui é muito interessante porque no círculo trigonométrico a gente tem o plano cartesiano dentro do círculo unitário. E é exatamente isso aqui que a gente faz para encontrar os valores de seno e cosseno. Então, eu tenho aqui minha angulação de aproximadamente 30 graus, vamos colocar, vai ser por aqui os 30 graus. Eu tenho aqui minha angulação de 30 graus e isso forma o meu triângulo retângulo. Como é um círculo unitário, eu sei que esse valor aqui é 1, tá, no triângulo retângulo. Então, eu sei que o meu cosseno o meu seno, perdão, tem que ser esse cateto oposto aqui, que é essa altura aqui que eu coloquei, essa parte vertical, e eu sei que o meu cosseno tem que ser o adjacente. Então esse aqui é o meu cateto oposto, esse aqui é o meu cateto adjacente. E eu sei que esse cateto oposto aqui, dividido pela hipotenusa, que é 1, é o meu seno. Ou seja, esse cateto oposto aqui é o meu seno, direto, tá? E esse cateto adjacente é o meu cosseno, porque eu vou estar dividindo eles por 1. E é por isso que aqui no nosso círculo unitário a gente tem o nosso eixo y como o eixo de seno, tá? Porque a gente está pegando o cateto oposto do ângulo, seja lá qual for que eu formar, e a gente está dividindo pela hipotenusa 1, que é o raio do meu círculo, porque é um círculo unitário. E daí acaba que todos os valores ali são o nosso cateto oposto dividido por 1, que é o cateto oposto em si. Ou seja, todos os valores são o seno de si mesmo. Então, se eu pegar aqui, você pode começar a fazer os vários triângulos aqui. A gente teria aqui os 60 graus, por exemplo, e daí você veria que a altura aqui teria que ser de 1/2. O meio não é o seno, raiz de 3 sobre 2. E aqui a altura seria então de 1/2. Ou seja, eu fiz muito alto no negócio ali, mas tudo bem. E eu achei interessante, então, mencionar isso, e você poderia ter utilizado dessa forma. Quando você vê aqui 1/2 e aqui a hipotenusa, você pode pensar, então, como os ângulos aqui tem que ser esses ângulos ali, respectivamente. Eu achei interessante mencionar, então você pode ter esse material adicional agora.